Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Eu desejo a todos uma ótima terça-feira. Nós vamos dar início aqui ao nossos conteúdos de hoje, tá? Então, vamos iniciar aqui com a nossa agenda. Nós temos matemática com o valor absoluto e o valor relativo. A gente já até viu esse conteúdo lá no início, tá? Nós vamos estar vendo ele aqui novamente para estar praticando no livro de vocês. Temos ciências com o ar, tá? Vamos ver algumas questões, né, de conceito, classificação, ética, com respeito. E casa, nós teríamos ciência, né, na página 17, mais uma vez dizendo se caso fosse presencialmente, tá? Eu vou seguir com a agenda como se vocês estivessem presencialmente, ok? Mas como estamos nessa modalidade remota, vamos dar início aqui, tá? Vocês vão pegar o livro de matemática, ciências e ética. São esses 3 livros aí que nós vamos trabalhar com eles hoje, ok? Então, vamos dar início aqui com a matemática, tá? A gente viu algumas aulas, né, em que eu coloquei, né, essa posição do algarismo, né, o valor posicional, né, em questão do valor absoluto e o valor relativo, tá? Então, vocês vão fazer a leitura aí da página 14 desse textozinho, em que ele vai estar explicando aqui para vocês, mas lógico eu vou passar toda essa informação aqui, tá? Então, vamos relembrar, né? Vamos entender o que é o valor absoluto. Nós sabemos que temos o valor absoluto e o valor relativo, mas o que é, né, o valor absoluto? O valor absoluto, como nós vimos, né, de um algarismo, ele não está associado com a posição em que ele se encontra, tá, no número. Isto é, ele não vai depender da posição que ele ocupa, tá? Pois ele vai representar a sua própria quantidade, ok? Lembra lá nos vídeos anteriores em que a gente viu que o valor absoluto é sempre o próprio número, ou seja, ele vai representar a sua própria quantidade, tá? Esse é o valor absoluto, ok? Vamos ver aqui no exemplo, né? O número 1563. O algarismo 5, ele possui o valor absoluto 5. Percebam que ele está na sentença, a posição dele é na sentença, mas o valor absoluto dele vai ser o número 5, o próprio 5, tá? A própria quantidade dele. Assim como o algarismo 6, que está na dezena, tá? Ele possui o valor absoluto 6, ok? Então, ele não vai alterar, não. O absoluto sempre vai ser a sua própria quantidade, ok? Agora, o valor relativo, sim, ele vai depender da posição dele, tá? Ou seja, o valor relativo de um número, tá? Ele vai depender da ordem, tá? Em que o algarismo se encontra, da ordem que ele ocupa. Por exemplo, o algarismo 9 do número 986, ele ocupa a terceira ordem, ou seja, a ordem das centenas. Isso é, a casa, né, dessas centenas. Ok? Então, esse número, né, quando a gente for transformar ele, vai ser o número 900, por conta dele ocupar, né, a terceira ordem aí. Vamos observar que esse outro número aí embaixo, temos 864. Então, eu coloquei todos os valores absolutos, tá, desse número. Então, o valor absoluto de 4 é 4. O valor absoluto de 6 é 6, o valor absoluto de 8 é 8. Então, percebam que o valor absoluto é a própria quantidade dele, tá? Já o valor relativo, tá? Então, vamos observar aqui, ó, o valor relativo de 4 é 4, porque ele está na unidade, sempre vai ser ele, tá? A unidade nunca vai alterar não, certo? O valor relativo de 6, que está na dezena, é 60. O valor absoluto de 8 é 800 por estar na centena. Então, percebam aí, né, que a ordem que ele vai ocupar, tá? Ele vai fazer essa alteração aí no número. Então, o valor relativo de um número vai depender muito da ordem que ele ocupa, tá? Onde está posicionado esse número, ok? De acordo com como a gente está visualizando aí, ok? Vamos só fixar, certo? Então, o valor absoluto é o valor do próprio algarismo, tá? Ele não vai depender da posição em que ele ocupa. Então, ele não vai depender se está na unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centena de milhar, tá? Então, não vai alterar a questão do número. Já o valor relativo, tá? É o valor do algarismo de acordo com a posição que ele ocupa. A posição da ordem que ele vai ocupar. Aí vai alterar, que foi o que a gente viu, certo? Então, vamos só observar esse outro exemplo aqui, tá? Nós temos o número 346
eu coloquei aqui o valor absoluto, tá? Então, o valor absoluto de 6 é 6, o valor absoluto de 4 é 4, o valor absoluto de 3 é 3, tá? Então, valor absoluto, tá? É o próprio número, ok? A sua própria quantidade. Valor relativo de 6 é 6, porque ele é unidade. O valor relativo de 4, 40, porque ele está na casa na posição aí, né, na ordem das dezenas. E o valor relativo de 3, 300, porque ele está na ordem das centenas, tá? E assim, seguindo as ordens adiante, ok? Então, aqui mais um exemplo para que vocês possam entender bem, tá? Essa questão do valor absoluto e valor relativo. É bem fácil, viu, gente? Vamos observar mais uma vez como seria o valor relativo de acordo com a posição, tá? Porque o absoluto a gente sabe que sempre vai ser o próprio número, é isso? A gente já entendeu isso. Então, vamos entender, tá? Essa questão do relativo. Eu coloquei mais dois números aqui para servir de exemplo para vocês, tá? Então, temos aí o 567, tá? Então, perceba aí que é o 7 unidades. Então, o valor relativo dele é o 7. 6, são 60 unidades, ou seja, são 6 dezenas, porque ele está na ordem das dezenas, ou seja, o 60 é o valor relativo. E o 5, que está nas centenas, são 500 unidades, então são 5 centenas, tá? Então, o valor relativo dele é 500, ok? Da mesma forma, nós temos aí 2043, temos 3 unidades, que é o valor relativo, próprio 3. O 4, temos 40 unidades, são 4 dezenas, ou seja, é 40, o valor relativo dele é 40, tá? Porque está ocupando aí a ordem das dezenas. O 0, turma, quando vier um 0, vai ser 0 unidades, ou seja, vai ser ausente. Esse número não ele vai interferir, mas na mesma hora ele vai ser ausente, tá? Então, não tem um número nenhum nessa centena não, tá? Apenas essa unidade aí que é unitária, tá? Que vai corresponder ao 0. E nós temos o número 2, né, que é 2.000 unidades, ou seja, 2 unidades de milhar, ou seja, o 2.000 vai representar o valor relativo desse número, ok? Coloquei dessa forma aqui só para vocês compreenderem a ordem, tá? E a quantidade aí relacionada ao valor relativo, ok? Então, é dessa forma que vocês vão estar realizando as atividades da página 15 e da página 16, tá? Então, vocês vão fazer a leitura atentamente das questões, tanto da página 15 quanto da página 16, para que vocês possam estar resolvendo, tá? As orientações dadas aqui, tanto de valor absoluto quanto de valor relativo, estão sendo dados, nessas informações foram postas, vocês também vão fazer a leitura do texto que está aí no livro de vocês, que também ajuda bastante, tá? E assim, enquanto as questões, elas são bem fáceis, tá? A gente vai encerrando aqui, tá? Essa questão do valor absoluto e relativo, e vamos dar início aqui às ciências, tá? E em ciências, turma, nós temos a questão do ar, tá? Na página 14, vocês vão fazer essa leitura, tá? Aqui do ar, ok? Tem um textozinho aí que faz algumas afirmativas, tá? E passa essas informações para você em questão do ar, mas nós vamos entender aqui o que é o ar, tá? O ar, turma, vocês vão ver que ele é um componente do ambiente presente em quase tudo que nos rodeia, tá? Então, o ar está em todas as partes, tá? E nós podemos percebê-lo quando nós respiramos, tá? E também, né, a gente observa nessa questão do ar as folhas de árvores, qualquer tipo de árvores, né, que estejam balançando. Então, a gente está vendo esse movimento dele também, tá? O ar puro, turma, ele é incolor, ou seja, não vai ter cor. Ele também é inodoro, tá? Ou seja, ele não tem cheiro. E também insípido, tá? Ele não tem sabor. Ou seja, o ar puro, ele vai ser incolor, inodoro e insípido. Ou seja, ele não vai ter cor, não vai ter cheiro e não vai ter sabor, certo? Da mesma forma, a gente sabe que é a água, ok? O ar, turma, ele está presente, a gente pode encontrar nele presente no solo, na água, nos vegetais, em nós, seres humanos, tá? E dentro de alguns objetos, ok? Então, o ar, né? Por isso que no início aí nós sabemos, né, que ele é um componente, né, do ambiente que está presente em quase todos os lugares, ok? Quase tudo que nos rodeia.
certo? Então, o nosso planeta, turma, como vocês estão visualizando aí, ele está envolvido por uma camada extensa, tá? Uma camada em que envolve toda essa superfície, tá? E essa camada de ar, tá? Ela é chamada de atmosfera, ok? E sem ela, turma, é impossível existir vida aqui na Terra. Então, o que ajuda, né? Contribui também para que haja esse desenvolvimento de vida na Terra, né, desse desenvolvimento terrestre, também é por conta dessa camada da atmosfera, que é essa camada de ar, ok? Então, eu coloquei a imagem aí para que vocês possam visualizar bem, tá? E também é importante também passar para vocês, tá, que o ar, né, ele é composto por uma mistura de gases. Então, eu coloquei um esqueminha aí, tá? Para que vocês possam visualizar bem, tá? Que ele é composto principalmente pelo oxigênio e por nitrogênio. Nós também temos o gás carbônico também, que é fundamental para os vegetais, tá? E outros tipos de gás, tá? Então, o oxigênio, né, que vocês estão visualizando aí, é o gás indispensável aos seres humanos. Ele é fundamental para os seres humanos, tá? Já o nitrogênio, ele é o gás mais abundante, tá? Então, perceba aí que ele tem a quantidade desse gás no nosso planeta, ele é mais extenso, tá? E o gás carbônico, ele é necessário para os vegetais fabricar o seu próprio alimento, tá? Quando o vegetal ele capta, tá, o gás carbônico, tá, para transformar isso em oxigênio, ao mesmo tempo, tá, que é a questão da fotossíntese, ao mesmo tempo ele está produzindo o seu próprio alimento. Então, o gás carbônico ele é fundamental para os vegetais na produção do seu próprio alimento, do alimento. E no momento quando ele faz esse processo, ele também libera o oxigênio, que é fundamental para nós, tá? Então, é um processo, né, que vai atingir todas as cadeias e fundamental para todos, ok? E o que é a pressão do ar, tá? No livro de vocês, vocês também vão ver um textinho falando do que é a pressão do ar, tá? E a pressão do ar, turma, ela é conhecida como a pressão atmosférica, ou seja, é a força, tá, que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Eu até coloquei uma imagem aí para que vocês possam ter uma ideia de como isso funciona. Então, em alta pressão, tá? Essa força ela vai ser mais intensa, tá? Ela vai exercer, né, sobre a superfície da Terra com mais intensidade. Diferente da baixa pressão, que ela vai ter essa pressão menos, essa pressão vai ser menor, vai ser mais baixa em relação à superfície da Terra. Tá? Então, a pressão do ar, que é a pressão atmosférica, é a força que o ar exerce sobre a superfície da Terra. Tá? Então, as imagens aí estão para exemplificar bem isso, ok? E a temperatura e a umidade do ar, que vocês também vão ver, né, no livro de vocês, a temperatura do ar é medida com um aparelho, tá? Que fica exposto no ambiente, né, chamado termômetro. Essa imagenzinha que vocês estão visualizando aí, ele só tá ao contrário, mas todo mundo sabe, né, já visualizou um termômetro, tem? Ok? Então, quando o ar ele fica mais aquecido, a temperatura ela aumenta e o líquido dentro desse termômetro aí ele vai subir, diferente quando o ar fica frio, tá? A temperatura ela vai diminuir e o líquido ele desse termômetrozinho ele desce pelo tubo do vidro. Tá? Então, é dessa forma, tá, que é medida, tá, com esse aparelho aí que vocês estão visualizando, a temperatura, ok? E a umidade, turma, do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, tá? Quanto mais vapor de água tiver, mais úmido será esse ar, tá? E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, de Saúde, a OMS, o nível ideal de umidade do ar para o organismo humano gira em torno de 40% e 70%, tá? Quando essa taxa ela cai para 30%, ela é considerada uma situação de alergia e prejuízo para a saúde. É por isso que vocês vão ver no texto de vocês, né? Situação que envolve muita questão respiratória. Porque quando há essa queda, tá? Nessa umidade, a questão respiratória ela é muito mais intensa. Vocês vão até ver no livro de vocês também que há até ocorrências de sangramentos nasais, tá?
Então, traz um prejuízo sim. Quando há essa taxa, né, que cai para 30%, ela é considerada uma situação de alerta, tá? Então, traz um prejuízo à saúde do ser humano como ao todo, certo? Então, a umidade, tá? Essa quantidade de vapor de água presente na atmosfera, ok? E o vento, também nós vamos ver nessa questão do vento, tá? Que é esse ar em movimento, tá? Que o vento nada mais é do que o ar em movimento, nós já sabemos disso. E nós podemos perceber, né, a existência do ar por meio dos ventos. É aquela questão que a gente viu lá do início, né? Percebemos o ar quando respiramos e também ao observar, né, as folhagens, né, as árvores, né, nesse movimento em que ela faz, ok? Então, a existência do ar, né, nós podemos ver dessa forma também, ok? Então, os ventos, tá, turma, eles podem ser classificados em fracos ou fortes, tá? Dependendo da velocidade dele, ok? Então, nós vamos ter a brisa, a ventania e os furacões. Há algumas outras denominações, mas eu só vou trazer as 3 que estão no livro de vocês, tá? Há outros tipos de vento que são denominados também, mas eu não trouxe aqui para não confundir isso. Eu trouxe apenas os 3 que está no livro de vocês, ok? Então a brisa ela vai ser aqueles ventos fracos e agradáveis, tá? Temos a ventania que é o ar que se movimenta com mais força, tá? Com mais intensidade. E os furacões, né, que é formado por ventos mais fortes, né, que podem destruir casas, plantações, tá? Os furacões podem ter uma classificação aí de F1 até F5, tá? Então, eu coloquei 3 imagens aqui, tá? Essa primeira aí, que representa aí o furacão, tá? Que ele pode causar realmente essa destruição. A brisa, né? Que é essa brisa, assim, esse ventozinho mais leve, né? Mais suave aí. E a ventania, que são aí os coqueiros aí que vocês estão visualizando. Então, eu trouxe as 3 imagens para que vocês possam, né? Entender melhor como isso ocorre, né? Em relação à imagem aqui, né? Que venha exemplificar, né, para que vocês possam ver. Também tem no livro de vocês, tá? Os exemplos, tá? E medindo a velocidade do vento, tá? Então, nós vamos ver essa questão também da medida. Nós vimos aqui, tá? Que o ar, né, tem a sua classificação, né? Que o vento tem a sua... Que o vento, que é o ar em movimento, tem a sua classificação em brisa, ventania e furacão. E nós também podemos medir, né, a velocidade do vento. E existem 3 aparelhos que medem a velocidade e a direção do vento: o anemômetro, a biruta e o catavento, tá? O anemômetro, turma, ele mede a velocidade do vento. Ele é muito usado nos observatórios e nos aeroportos. É por meio do anemômetro que os meteorologistas eles conseguem fazer uma previsão de quanto tempo uma massa de ar levará para chegar a um determinado local, tá? Então, é um aparelho, né, um instrumento muito utilizado e muito importante, tá? A biruta, ela vai indicar a direção do vento, orientando os pousos e decolagem nos aeroportos, tá? Então, é um aparelho também, né, que você vai visualizar nesse local e também que é de extrema importância, tá? Então, a biruta, a função dela é fazer essa indicação da direção do vento, né, orientando esses pousos e decolagem nos aeroportos, ok? O catavento, turma, ele vai indicar a direção do vento, tá? O norte, o sul, leste, oeste. Ou então, para que direção está esse vento, ok? Então, é um outro instrumento também bem importante, tá? Também criado aí pelo homem, né? Para fazer essa orientação, tá? Qual a direção está o vento, né? Em que direção está ele, ok? Então, a gente vai finalizar aqui. Vocês vão fazer a leitura também do livro, do texto que está no livro de vocês. E com todas essas informações aqui que eu estou dando, tá? Vocês também, juntamente com a leitura, vocês vão realizar a atividade da página de vocês. Leiam atentamente cada uma das questões, tá? E com essas informações aqui e com o texto também que está no livro de vocês, vocês conseguem facilmente resolver a atividade, tá? A gente vai dar início aqui à ética, ok? Nós temos hoje aqui o respeito. Então, lá na página 13 do livro de ética de vocês, tem um texto, tá? No qual vocês vão fazer a leitura também, tá?
lá vai estar conceituando, tá? Essa palavra respeito, né, tão utilizada e tão imposta, né, tão pedida, né, se fala tanto em respeito, né, que as pessoas devem se respeitar, né, deve respeitar o outro ou algo, né, mas a prática em si está bem longe para algumas pessoas, né, e algumas entidades, algumas situações, tá? Então a gente vai entender aqui o que é o respeito, tá? O respeito, turma, ele demonstra um sentimento positivo por uma pessoa ou para uma entidade. E também são ações específicas e condutas que representativas, né, daquela estima, ou daquela situação, ou daquela entidade, ou daquela pessoa, tá? Então, o respeito também ele pode ser um sentimento específico, né, de consideração pelas qualidades reais do respeitado, ou seja, da outra pessoa, ou da outra entidade, ou da outra situação, tá? Então, o respeito hoje ele é muito falado, mas também o ser humano tem que ter consciência que além de ser somente falado, ele também tem que ser praticado. Atualmente, infelizmente, o que está faltando na nossa sociedade, né? Eu vou especificar somente aqui onde nós moramos, né? Na nossa sociedade, sim, é a prática do respeito, porque a gente vê muitas falácias, né? Muito se fala em respeito, mas o praticar, ou seja, é aquele ser humano que quer ser respeitado e não respeita, tá? Não quer respeitar. Ou ele exige um respeito quando ele mesmo precisa praticar isso também. Então, antes que se falasse tanto, né, na questão, nessa palavra tão importante no meio social, que é o respeito, o mais importante é praticar o respeito, tá? Que é o que nós seres humanos, eu digo no geral aqui, a gente precisa aprender, não somente conceituar essa palavra, mas também praticar essa palavra, tá? Então, vocês vão estar lendo o texto, há dois textos, né? Um conceituando, falando do que é, né? Desse valor tão importante que no meio social. E logo abaixo também tem outro texto também que vocês vão fazer a leitura para estar respondendo essa atividade aqui do lado, tá? Então, nessa primeira nós temos aí o pinte o balão, né, que explica adequadamente o significado do respeito. Então vocês vão fazer a leitura dos dois e pintar aquele que mais conceitua essa palavra, tá? Aqui na segunda indica indique o que se deve respeitar nas imagens, tá? Então vocês têm duas imagens aí na qual vocês vão observar bem, tá? Então, a questão do respeito, né? Não só respeitar entidades, valores, mas também respeitar religiões, né, opiniões de outras pessoas, respeitar a questão animal, em tudo que envolve o ser humano, porque cada ser humano tem as suas atitudes, suas condutas, tem os seus valores, tá? Então, é importante que mutuamente, né, haja esse respeito, tá? É uma via de mão dupla, né? Respeito vai, o respeito vem, tá? Então, eu respeito para ser respeitado também. Então, vocês vão observar essas duas imagens aqui, tá? E indicar, né, o que deve ser respeitado aqui de acordo com o que vocês estão visualizando, tá? Aqui na outra página, né, nós temos aqui onde vocês vão ajudar o Pedro, né, a encontrar a chegada, tá? Então, vocês vão fazer o melhor percurso aí para que ele possa chegar ao outro lado, né? Mas passando somente pelas as atitudes de respeito, ou seja, vocês vão ajudar o Pedro a chegar passando pelo caminho, né, onde há somente atitudes respeitosas, tá? Então é só vocês observar bem aí, tá? Para que vocês possam ajudá-lo a chegar até o outro lado. Na quarta, vocês vão observar as duas cenas, tá? Aqui nas questões, a cena 1, a cena 2, e responder a letra A e letra B, que também trata da questão respeito, tá? Lembrando que façam a leitura, né, do início lá do texto de vocês, tá? Que vai estar relatando, mas todo mundo já tem assim uma noção, nós já temos uma noção, né, do que se trata o respeito, só temos que ter consciência de praticá-lo mais, tá? A gente vai encerrar aqui com o livro de ética, que tá bem fácil, é bem pessoal, tá? Essas questões aqui para vocês.
pessoal no sentido de que vocês é que tem que fazer a observação, tá, em si, tá? Para que vocês possam estar respondendo aí de acordo com o que vocês acham, tá? Eu desejo a todos uma excelente atividade, tá? Qualquer coisa ainda que venha surgir de dúvida, vocês podem estar me enviando uma mensagem, tá? Até a próxima aula, eu desejo a todos um excelente dia. Tchau, turma!